tocar novamente, vai te tocar com poder. Gostaria que por um instante você colocasse a mão no seu coração. Eu quero orar por você e nós vamos dar início a esse culto. Senhor, derrama da sua graça, da sua glória e da sua unção. Nos visita nesta tarde. Cada família, cada lar que a palavra do Senhor está chegando. Cura, fortalece e renova. Traz paz ao aflito. Traz paz aos corações. Visita cada um dos seus filhos, Pai. Nós te desejamos nesta tarde. Nós te buscamos de todo o coração. Amém. A palavra do Senhor nos fala: se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, nós o acharemos. Nós vamos buscar a Deus de todo o coração. Nós estamos vivendo dias em que temos visto medos e inseguranças roubarem as pessoas. Eu quero compartilhar com você um texto que Deus tem falado muito ao meu coração. E em seguida vou compartilhar algumas experiências que eu vivi e conversei com algumas pessoas essa semana. Deus vai falar muito ao seu coração. Deus vai falar profundamente com você. E eu quero que, por favor, você abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 16, a partir do versículo 20, Juízes 16, 20, é uma história muito conhecida. É a história de Sansão. Eu quero compartilhar com você o desdobramento dessa história. O desdobramento daquilo que ele viveu. Juízes 16, 20 fala: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor já tinha se retirado dele. Então os filisteus o pegaram e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere, na prisão. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Versículo 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: manda vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar de pé entre 2 colunas. Versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, e em que o sustentava a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita a uma e com a esquerda na outra. Eu quero compartilhar com você a história deste homem, a história de Sansão. Sansão nasceu como um milagre. Filho de Manoá, um casal que era estéril, e Deus visitou e falou: vocês terão um filho que será nazireu. O que significa isso? Vamos entender por partes. Vocês vão ter um filho que vai ser alguém muito especial para mim. Foi Deus que falou. Vocês vão ter um filho, diante da esterilidade, diante da impossibilidade, vocês vão gerar algo que vai ser precioso.
E Sansão foi gerado para ser precioso, para ser um nazireu, para ser escolhido, para ser alguém usado poderosamente por Deus. Sabe quem é você? Você é a pessoa do Salmo 133. Você foi gerado dentro do ventre da sua mãe de uma maneira extraordinariamente maravilhosa. Você é precioso para os olhos de Deus. Você é uma pessoa escolhida por Deus. A Bíblia fala que antes que você fosse formado, antes que eu fosse, antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha olhado para nós, já nos tinha escolhido e já tinha propósitos para as nossas vidas. Já tinha um futuro planejado, já tinha um propósito para cada um de nós. O que é ter um propósito? É ser parte de um sonho de Deus. O seu propósito, o meu propósito, é a parte de um sonho de Deus. Deus tinha um sonho para Sansão. Deus tem um sonho para você. Deus tem um sonho para a sua família. Deus tem um sonho para mim. Deus tem um sonho com as nossas vidas. Um propósito, podemos assim falar. Um desejo de que a gente caminhe, que a gente avance, que a gente construa. Como um pai que tem um filho. E ele tem o quê? Ele ensina valores para esse filho. Ele ensina esse filho a falar, ele ensina esse filho a caminhar, ele ensina princípios, ele leva a uma escola, ele tem um propósito para esse filho. O pai tem um desejo, o pai, a mãe, eles têm um desejo que o filho cresça, que o filho se desenvolva, que o filho seja realmente grande nessa terra, que o filho viva em honra, que o filho construa um futuro, construa uma família. É o sonho, é o desejo de um pai. É o desejo daquele que ama a sua descendência. Ele deseja que seja construído um futuro. Assim é o propósito de Deus. É o desejo, é o plano de Deus para as nossas vidas. É a forma que Deus quer que a gente desenvolva a nossa vida. Por exemplo, o filho que o pai coloca numa boa escola para ele estudar, para ele se desenvolver. O pai tem um desejo que o filho estude, que o filho se esforce, que o filho aprenda e o filho possa construir um futuro. Cabe ao filho escolher se vai estudar, se não vai estudar, se vai se esforçar, se não vai se esforçar, se vai seguir os princípios do pai ou se não vai seguir os princípios do pai. Sansão era um nazireu, era aquele que tinha um propósito de Deus. E tendo esse propósito de Deus, sabendo que ele era alguém especial, houve um momento na vida dele, sei lá, perdeu o rumo. Deus tinha um propósito para cá, ele foi para cá. Deus queria que ele fizesse isso, ele fazia isso. Houve uma divergência dos propósitos de Deus, o propósito que Sansão tinha para a vida dele. E Sansão, então, ele nasceu para ser um governador, para ser um juiz, para aquele que defenderia o povo de Deus, defenderia Israel, diante dos filisteus, diante dos inimigos. E ele teve momentos da sua vida que se aliançou aos filisteus, que iria estar diante dos filisteus, porque o mundo dos filisteus oferecia coisas que para Sansão parecia bacana. Tinha situações que ele gostava. E eram verdadeiros roubos para a vida dele. Verdadeiros roubos para os propósitos de Deus na vida dele. E nós vemos então que Sansão vai tendo uma caminhada, que agora, que no texto que nós lemos, ele está literalmente no colo de Dalila, que era uma mulher dos filisteus, contratada literalmente para se casar com Sansão, para roubar os segredos da força de Sansão. O que diferenciava era a força que Sansão tinha, que não vinha dele, vinha do Senhor.
O que te diferencia nessa terra é o Espírito de Deus na sua vida. E então, nós vemos aqui Sansão tendo seus cabelos cortados, aquilo que era o segredo do Nazireu, porque ele tinha longas tranças e elas eram preservadas como uma oferta ao Senhor e ninguém podia tocar. E então, quando Sansão conta o segredo, depois de ter tido muitas vitórias sobre os filisteus, Dalila corta, chama os filisteus, recebe um valor e entrega Sansão para o inimigo. Ao ser entregue para o inimigo, Sansão ainda não sabia o que tinha acontecido. E ele achou que novamente enfrentaria as oposições, venceria as lutas, derrotaria os filisteus e continuaria tudo normal. Só que a partir daquele dia, nada mais era normal. Se você atualizar para os dias de hoje, nós estamos vivendo dias que não são mais normais. E é isso que eu falei para vocês no início, que eu vou falar algumas histórias, algumas situações de pessoas que eu conversei nesses dias. Algo que me chocou demais. Nós estamos vivendo essa pandemia, esse coronavírus, a situação que tem afetado as pessoas emocionalmente, tem afetado, trazendo o quê? Medo. Sansão aqui achava que podia enfrentar novamente os filisteus porque ele não tinha medo, ele sabia que ele vencia. Nós muitas vezes estamos enfrentando situações e sabemos que podemos vencer. Mas o mundo hoje está tomado por algo chamado medo. Medo do quê? Não é que a pessoa tem medo do vírus, não é que a pessoa tem medo disso, medo daquilo. Ela tem medo de uma coisa, tem medo de morrer. O medo que essa pandemia, que o ambiente da terra está gerando nas pessoas, é o medo de morrer. E a história que me chocou aconteceu em Goiânia, semana passada. Uma mãe com um filho de 10 meses, tomada pelo medo, ela não tem enfermidade nenhuma, ela não tinha absolutamente nada, mas estava trancada numa casa, trancada num apartamento, ela abraça o filho de 10 meses e pula da janela. Se mata e mata o filho junto. Eu fiquei meditando sobre isso. O que leva a uma atitude como essa? O medo. O medo de morrer. O medo de não conseguir cuidar do filho. O medo de ficar doente e aquele filho não poder ser cuidado por ninguém. O medo do futuro que aquele filho poderia ter. O medo de não conseguir solucionar os problemas que se apresentaram para a vida dela. O medo de enfrentar aquela situação. Ela se lança daquele prédio. Quando eu vi isso, eu fiquei lembrando de algumas vezes que eu andei em cemitérios. Só para você entender bem. Em sepultamentos, em situações, você acaba andando entre jazigos e olha. Eu sempre olhava datas, a idade que cada pessoa morreu. Dia do nascimento, dia do óbito. E então eu entendi que naqueles cemitérios, o que estavam sepultados naqueles jazigos? O que estão sepultados nos jazigos não são somente corpos. Corpo se decompõe e acabou. Mas tem algo maior. Que sempre eu olhava e falava, estão sepultados aqui. E nós estamos vivendo uma pandemia que as pessoas estão hoje com medo de morrer. Estão com medo do seu futuro. Então, como naqueles jazigos eram sepultados não somente corpos, mas sabe o quê? Eram sepultados lá propósitos de pessoas. Eram sepultados lá sonhos. Pessoas que tinham um sonho,
pessoas que tinham um propósito de vida, pessoas que queriam ir para frente, pessoas que queriam construir algo. De repente, abruptamente, foi interrompido. De repente, de uma maneira abrupta, de uma maneira violenta, de uma maneira surpreendente, tudo aquilo acabou e o sonho foi interrompido. E eu ficava sempre olhando o número de famílias destruídas, o número de sonhos, de futuro, de projetos, de realizações que poderiam ser construídas e foram destruídas. De situações que poderiam ter sido vividas e não foram vividas. Foram interrompidas. Só para nós entendermos bem. Voltando agora à história de Sansão. Sansão, um homem forte, um homem que era literalmente, nada podia parar, um homem que vivia, como diz a palavra de Josué 1:9, que é sobre nós, ninguém poderá te resistir, nada poderá te parar, eu sou contigo. Agora ele estava onde? Com os olhos perfurados, que significa cegueira, a falta de perspectiva, a falta de horizonte, a falta de poder enxergar um futuro. Amarrado, andando, rodando um moinho. Ele andava para fazer um círculo. Ele andava para girar duas pedras, onde eram colocados produtos que eram moídos. Então, ele andava, cansava, derramava seu suor, gastava suas forças, e literalmente não saía mais do lugar. E mais do que isso, ele não enxergava mais. Ele não tinha mais a perspectiva. E Deus me visitou poderosamente. Nos dias que estamos vivendo, desde o dia 10 de março de 2020, onde literalmente o mundo foi assolado por uma pandemia, por uma situação que milhares de pessoas morreram, milhares de pessoas tiveram suas vidas interrompidas. Mas há também milhares e milhões de pessoas que morreram espiritualmente, que morreram nos seus sentimentos, que estão como Sansão, carregando, literalmente rodando ao redor de um moinho, forçando, trabalhando, caminhando, literalmente sem sair do lugar. E mais do que isso, com os olhos tapados, perfurados, sem conseguir ter perspectiva. Foi o que aconteceu com aquela mulher que abraçou o filho e pulou daquele prédio. Não tinha mais perspectiva. Ela não conseguia enxergar um futuro. O propósito de Deus para a vida dela e a situação que ela estava vivendo estava divergente. Estava contrária, estava confusa. E eu te pergunto, como está a sua vida nesta noite? Como está o seu coração? O Senhor fala, acima de tudo, guarda o seu coração. Guarda os seus sentimentos, guarda as suas motivações. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão confusas. Como que é? Devo sair, não devo sair? Devo me envolver? Não devo me envolver? Devo trabalhar? O que vai ser? Como vai ser? Do que jeito vai ser? Vai continuar igual? Não vai continuar igual? O que vai ser a minha vida? Eu quero dizer a você, nada mais vai ser igual. Há uma nova normalidade, há uma nova condição de vida. Há uma nova forma de viver. Volta tudo ao normal. Sim, as pessoas vão ser diferentes. Então nós temos que enxergar. Não adianta ficar olhando para trás, não adianta ficar olhando pelos retrovisores da nossa vida, como que era, como que não era. Eu preciso falar, Senhor, me mostra daqui para frente. A vida de Sansão sempre foi, eu tenho força para enfrentar as situações, eu tenho força para enfrentar o inimigo, eu luto, eu venço, eu vou para cá, vou para lá, faço isso, faço aquilo. Era uma vida de uma forma. Só que agora ele estava o quê? Levando aquele moinho para girar. Estava com seus sonhos, com o propósito de Deus para a vida dele, de ser um homem escolhido, de ser um grande juiz, de ser um grande libertador. Estava literalmente enterrado, sepultado naquela prisão.
E nesta noite, meu querido, nesta noite, minha querida, quantos sonhos na sua vida estão sepultados neste coração aflito? Quantos propósitos de Deus para a sua vida, ter uma família bendita, estão sepultados em intrigas, em confusões, em contendas, em não aguento mais, e não suporto mais? Quantos sonhos o inimigo já perfurou seus olhos e você não enxerga mais a perspectiva da sua vitória, a perspectiva de um futuro, a perspectiva de um amanhã. Quantas pessoas estão tomadas por incertezas, tomadas por dúvidas, tomadas por questionamentos e tomadas pelo medo. Medo de quê? Medo de morrer. Então você fala, não tenho medo de morrer. Legal. Mas tem medo que seu negócio morra. Tem medo que a sua família, eu não vou usar o termo morrer, mas se destrua. Tenho medo de não conseguir encontrar forças amanhã para se levantar e prosseguir. Eu conversei com algumas pessoas esses dias que faziam um serviço de aplicativos. E a pessoa chorou na minha frente e falou, eu tinha um sonho, porque eu trabalhava, eu fazia meu horário, fazia meu trabalho, eu trabalhava tantas horas por dia, 12 a 14 horas por dia, eu realizava, eu levava bens para minha família, eu estava sustentando a minha família depois de ter passado por uma crise. E agora, eu não sei quando eu vou voltar a trabalhar. Eu não sei quando eu vou ter novamente o recurso. Eu trabalho, às vezes eu saio para trabalhar, só que a minha renda hoje caiu 75%, se tornou inviável. Conversei com uma pessoa que tem um restaurante, e falando da alegria de receber as pessoas, da alegria de sorrir, da alegria de cumprimentar todo mundo todo dia, e cozinhar e fazer algo especial, as pessoas elogiarem, falar que prato gostoso. E agora entra e vê aquelas mesas vazias, vê aquela cozinha fechada. Nós estamos vivendo dias diferentes. E talvez não tenha uma morte física, mas tem uma morte de motivações. Nós estamos vivendo dias de pessoas desmotivadas. Nós estamos vivendo dias em que as coisas mais importantes passaram a ser discussões, intrigas, contendas e pessoas entregando os pontos. Pessoas desistindo. Por isso que eu falei nessa noite para você, chama um amigo, fala para um amigo, passa esse link, passa essa informação para assistir essa palavra. Porque a palavra de Deus vai entrar aí na sua casa para te renovar, para te fortalecer. Porque a palavra de Deus vai entrar aí na sua casa para te abençoar. E então nós vemos aqui, no texto que nós lemos, em Juízes 16, 28, Sansão falou, Senhor, lembra-se de mim. E nessa noite, aonde você estiver, você vai falar, Senhor, lembra-se de mim. E Sansão falou, Senhor, pelo menos mais uma vez, me dá forças, me dá condição, Senhor, de voltar a lutar, de enfrentar as adversidades. Sansão estava cegado. Sansão estava rodando um moinho. Agora ele é tirado daquela prisão onde ele rodava aquele moinho, é colocado numa praça pública, literalmente, dentro do templo dos filisteus. E lá é colocado entre duas colunas, e as mãos dele ficavam entre duas colunas.
2 grandes colunas roliças que iam até o teto, que sustentavam aquele local. E Sansão é colocado lá. E o cabelo dele tinha sido raspado, só que já estava crescendo. E eu quero dizer a você, aquilo que tinha sido cortado da sua vida já está crescendo, já está se desenvolvendo, já está se renovando. Onde tinha desânimo, o Senhor está te renovando nesta noite, o Senhor está te animando, o Senhor está te fortalecendo, o Senhor é contigo. O Senhor não te abandonou. Sansão havia andado por caminhos onde ele mesmo havia abandonado o Senhor, mas agora ele fala: Senhor, lembra-se de mim. E Deus está falando: eu lembro de você, meu filho, eu lembro de você, minha filha. Volta a ter o choro do primeiro amor. O que é o choro do primeiro amor? É o desejo da presença de Deus, é falar: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu te amo. Senhor, sê comigo. E Sansão nessa condição fala: Senhor, sê comigo, me ajuda. Mais uma vez, me dá forças para que eu não pare, para que eu não desista. E a minha oração por você nessa noite, que mais uma vez o Senhor te levante, sustente, fortaleça. Que te dê força para que você não pare, não desista, não retroceda. Não volte atrás na sua caminhada. E o Senhor traz a você nessa noite um renovo, como trouxe a Sansão. E quando Sansão foi renovado, ele pegou aquelas 2 colunas e simplesmente empurrou. E maior foi a vitória dele sobre os filisteus naquele dia, do que todo o resto da vida dele. E eu vim aqui nessa noite falar a você: o velho Sansão, o passado acabou. Mas a vitória que Deus vai te dar a partir de hoje é maior do que você já viveu em toda a sua vida. O Senhor está te dando uma nova condição, e todas as estruturas demoníacas que sustentavam e traziam aprisionamento de sua vida vão cair por terra. E Deus vai te levantar em honra. O velho Sansão foi esmagado naquelas pedras. O velho homem, essa pessoa machucada, deformada, essa pessoa que queria desistir, está sendo hoje sepultada, está sendo hoje colocada numa sepultura, e está hoje se levantando, ressuscitando, um homem, uma mulher cheio de sonhos, cheio de propósitos de Deus. Em você foi soprado o fôlego de vida. O fôlego de vida significa o Espírito de Deus, o poder de Deus que te fortalece, que te renova. E você então não vai desistir. Você então não vai retroceder. Mesmo que o cenário se mostre o mais difícil diante dos seus olhos, mesmo que seus olhos estejam tapados, estejam cegados, estejam perfurados, Deus está falando a você: eu estou contigo. Aquele dia, Sansão falou com Deus. Falou: Senhor, me ouve. Senhor, me dá uma nova chance, me dá uma nova oportunidade. É como fala o Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouve. Clame ao Senhor aí na sua casa nesta noite. Clame ao Senhor na sua casa nesta noite. Clama ao Senhor porque Ele te ouve. Clama ao Senhor porque Ele está ao seu lado. Clama ao Senhor porque Ele não vai te desamparar. Sansão estava vivendo um momento crítico na sua vida, sepultado sua perspectiva de futuro, só que ele clamou ao Senhor. Se o seu futuro, se os seus negócios, os seus projetos, se a sua motivação, se a sua alegria estava sepultada, hoje clama ao Senhor porque Ele vai trazer vida. Ele vai trazer esperança. Jeremias 33 fala, 33 versículo 3, invoca a mim, eu vou te responder. Eu vou responder com coisas extraordinárias, com coisas maravilhosas que você ainda não conhece. E invoque ao Senhor, porque Ele vai te responder com maravilhas. Ele vai sustentar o caído, vai fortalecer o abatido. E eu quero te dar um segredo. Fale com Deus no dia do caos. Fale com Deus no dia do seu choro. Fale com Deus no dia da sua angústia. Pare de falar com o problema. Fale aí. Eu não falo mais com você, problema. Qual é o problema que você tem batido papo com ele o dia todo? Tem gente que fica o dia todo batendo papo com um problema, não é? O problema é que não sei o quê, papapá.
Eu quero falar com Deus. Como que eu falo com Deus? Falando em salmos. Quer falar com Deus? Lendo essa noite o Salmo 1. Quer falar com Deus? Lendo essa noite o Salmo 112. Lendo essa noite o Salmo 126. Lendo essa noite o Salmo 133. Leia a palavra de Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. E quando Sansão falou com Deus, falou: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, pelo menos mais esta vez. Veio um derramar do Senhor sobre a vida de Sansão. Porque nós lemos que o Espírito de Deus tinha saído de sobre Sansão. Sansão não sentia mais a presença de Deus, mas agora ele é fortalecido pelo Senhor. Você que não sentia mais a presença de Deus, Deus vai te fortalecer a partir desta noite, em nome de Jesus. Deus vai te levantar, vai te sustentar. E é como diz o Salmo 107:20, enviou-lhes a sua palavra e curou e sarou, e Deus está te curando nesta noite. Eu estou enviando a palavra de Deus aí para sua casa, e está curando esta ferida que estava aberta. Está curando esse trauma, essa frustração, essa decepção. Está arrancando de você este medo, porque o amor de Deus lança fora o medo. Você não vai ter medo de morrer. Você não vai ter medo de perder a sua família. Você não vai ter medo de perder os seus negócios. Você é aquele que sabe que o Senhor está contigo. E se você cair, Ele te levanta e te sustenta. Se você não tiver forças, Ele é a tua força. Se você sentir-se fraco, é como diz a palavra de Deus: quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque o Senhor é comigo. O Senhor é contigo em nome de Jesus. E Deus está te dando hoje uma oportunidade de uma nova vida, de ter esperança, de ter força e o medo ser lançado fora em nome de Jesus. Amém? Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, eu quero hoje sentir o seu amor. Eu lanço fora esse medo. Fale os medos que você tem tido. Fale. O mundo está tomado por medo. As pessoas são tão tomadas pelo medo que a pessoa entra no avião achando que ele vai cair. Que a pessoa começa um projeto achando que vai dar errado. Que a pessoa começa um casamento achando que não vai conseguir. Vai para uma cirurgia achando que não vai dar certo. Em nome de Jesus, confia no Senhor. Lança fora o medo. Em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, querido. Assim como Sansão aquele dia clamou ao Senhor. E Deus o visitou. E maior foram as realizações dele a partir daquele dia, naquele dia, do que tudo que ele havia vivido na vida dele. Eu venho aqui hoje para profetizar: maior serão as suas realizações a partir de hoje, do que tudo que você já viveu na sua vida em nome de Jesus. Deus vai te surpreender. Diante dos olhos de todos, Sansão não tinha mais futuro. Deus deu a vitória. Diante dos olhos, parece que você não tinha mais futuro. Deus vai te dar a vitória. Confia no Senhor, meu querido. Com a mão no seu coração. Repete comigo essa oração. Você que repetir essa oração, está aí o número do WhatsApp. Manda sua mensagem. Eu quero orar por você ainda nesta noite. Eu vou te mandar uma mensagem. Manda uma foto da sua família. Manda uma foto dos seus amados. Eu quero orar com você agora. Na sua vida não vai ficar sepultado os seus sonhos. A sua vida não é para sepultar seus projetos. O propósito de Deus para a sua vida. Talvez você ainda não alcançou, você vai alcançar. Talvez você não esteja vivendo, esteja inseguro, achando que não vai conseguir, você vai conseguir. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Declara comigo: Jesus, eu preciso de Ti. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu preciso do Seu amor. O amor que lança fora o medo. Lava-me com o Seu sangue. Perdoa os meus pecados. Restaura a minha vida. Me renova, Senhor. Prepara-me para um novo tempo.
Senhor, mesmo cegado, mesmo sem forças, eu sei, o seu poder é derramado sobre cada um de nós. Derrama sobre a minha vida. Senhor, derrama do seu amor sobre cada vida que está fazendo essa oração agora. Cada um dos meus irmãos que fez essa oração agora nas suas casas, no lugar que ele está. Abençoa, conforta e consola. Traz a paz que excede todo entendimento. Traz a paz no meio da guerra. Traz o renovo. Assim como o Senhor visitou Sansão naquele dia e renovou as suas forças. Renova, Senhor, a disposição dos seus filhos. Assim como diz o livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. A árvore mesmo que seca no meio do deserto, ao cheiro das águas voltará a brotar. Faz brotar novamente os sonhos no coração do seu povo. Faz brotar novamente a motivação e a esperança no coração de cada um dos seus filhos. Faz brotar novamente a fé, a perseverança, a condição de prosseguir e viver os seus propósitos. Lança fora, Senhor, o medo. Nós te adoramos e te louvamos. Em nome de Jesus.